Senhor é o meu pastor, e nada, nada, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos e leva-me pra junto das águas tranquilas. Meus amados irmãos, boa noite. Queremos dar a todos boas-vindas para o 5º Congresso de Teologia da Vida Nova. Estamos felizes com a sua presença, felizes porque nós somos salvos em Jesus Cristo, felizes por estarmos todos reunidos aqui, não só nessa noite, mas para a semana que nos espera, juntos aqui no Hotel Majestic. Eu vou pedir para que todos fiquem de pé e vamos pedir para que Deus esteja abençoando esse congresso, os nossos amigos e colegas que ainda estão em viagem para chegarem até aqui. E vamos colocar essa semana nas mãos de Deus para que Ele esteja nos abençoando. Oremos. Pai amado, nós somos gratos, primeiro pela presença do Teu Filho nas nossas vidas. Obrigado, Pai, porque nós somos salvos em Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de segui-lo, pelo privilégio de pregar a Sua palavra, pelo privilégio de refletirmos sobre a Tua pessoa, os Teus atributos, a Tua igreja e o nosso papel no Seu universo. Pai, nós colocamos este congresso agora nas Tuas mãos. Venha, Senhor, nos liderar passo a passo. Venha usar, Senhor, cada pré-eleitor, cada pessoa que está aqui para falar aos nossos corações, para que nós possamos ser melhores servos Teus. Use, Senhor, esse congresso para nos despertar, talvez em áreas que nós ainda não fomos despertados, para nos encorajar, para nos estimular, mas principalmente para que nós possamos melhor refletir a Sua glória neste mundo. Pai, nós somos gratos por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Está aberto, portanto, o 5º Congresso de Teologia. Que Deus abençoe a cada um e a todos nós. Podem assentar. Vou convidar agora o Marcos Cunha, nosso amigo, aquele que estará nos ajudando a conduzir esse congresso. Vou pedir para que ele venha para cá. Marcos, é um prazer tê-lo aqui junto conosco. Que Deus te abençoe, te use. Muito obrigado. Boa noite. É uma alegria estarmos juntos aqui novamente. É a segunda vez que estamos aqui fazendo esse trabalho de apresentação daquilo que vai acontecer no encontro. Dizem que quando você convida uma pessoa pela primeira vez para ir à sua igreja é curiosidade, é interesse. A segunda vez é misericórdia. É tentar ver se da segunda vez ele acerta. Na terceira vira tradição. Então no ano que vem nós vamos ver o que vai acontecer. Pequena diferença. Não, com certeza. Quero convidar aqui, para estar conosco aqui agora, o pastor Luiz Saião. E eu quero chamar aqui à frente também o professor Lourenço, membro do Conselho Editorial de Edições Vida Nova, para que ore e nos introduza nesse momento. Meu amigo pastor Luiz Saião é teólogo, linguista e hebraísta, mas ele vai falar em português. Ele tem o dom de línguas, mas ele costuma nos brindar com o português. Ele é consultor editorial e, como consultor, ele coordenou as versões bíblicas da NVI e da Almeida 21.
e os projetos de Antigo Testamento Poliglota, o Novo Testamento Trilingüe e a Bíblia de Estudo Esperança. É professor da Faculdade Teológica Batista de São Paulo, cujo diretor é o professor Lourenço. Ele é também professor do Seminário Servo de Cristo, do Seminário Teológico Bethesda e professor visitante do Gordon Conwell Theological Seminary. Tá certo? Em Boston. Produz o programa Rota 66 pela Rádio Transmundial e é pastor da Igreja Batista Nações Unidas, no World Trade Center, em São Paulo. Quanto tempo? 8 meses. Tá começando agora. Que Deus o abençoe, pastor Lourenço. Agradecemos a Ti, ó Pai, pela presença do Luiz conosco e com a palavra que Tu tens colocado no coração dele para nos apresentar a Tua mensagem. Que saímos daqui nesta noite com os corações ardentes para seguir a Ti, louvar o Teu nome e Te adorar com a nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Muito boa noite, meus irmãos, e a todos que estão conosco. Graça e paz a todos. É uma satisfação, uma alegria estar com vocês hoje aqui no Congresso de Teologia da Vida Nova, tendo uma oportunidade de pensar e refletir a respeito da teologia e do cristianismo, da fé, principalmente evangélica, na realidade brasileira. Eu sinto muito, talvez, em dizer para vocês que a nossa palavra não vai ser para aquecer o nosso coração, vai ser para aquecer o nosso cérebro, né? Vai ser uma coisa mais voltada. A nossa proposta inicial nesta noite é tentar fazer um apanhado, de tentar aí avaliar de modo geral o que tem acontecido com a realidade histórica, religiosa e evangélica no Brasil. As novas faces aí do cristianismo, naturalmente só vai ser possível entender, pensar, refletir a respeito do assunto se nós tivermos pelo menos uma compreensão. Esperamos tentar conseguir alguma coisa nesta noite pensando sobre o assunto. E eu gostaria de iniciar a nossa palavra dando uma palavra bastante otimista para os irmãos, porque nós estamos aqui num dos poucos cenários onde a gente está discutindo teologia. Há muitos congressos, muitos encontros na realidade religiosa e evangélica brasileira, mas a minoria deles é voltado para uma reflexão teológica. A maioria tem cunho de mais prático ou até mesmo mais pragmático e voltado para outras necessidades da expressão de fé evangélica no Brasil. E eu queria chamar a atenção dos irmãos, talvez porque eu estou ainda um pouco impactado visitando uma igreja evangélica brasileira em Munique, fundada por um jogador de futebol e cuja membresia hoje, maioria é alemã e europeia, e vendo como o Brasil fez diferença num contexto tão gelado como é o contexto religioso e espiritual da Europa Ocidental atualmente. E eu queria chamar a atenção para vocês de que a igreja evangélica brasileira tem sido uma das igrejas que mais tem crescido na história e no mundo atualmente, com todos os seus problemas e dificuldades. Essa igreja se calcula aí mais ou menos para 2006 ainda um número que deve ultrapassar, chegar mais de 40 milhões de pessoas. Alguns mais otimistas acreditam que até 2010 esse número estará na casa dos cerca de 50 milhões de evangélicos de todos os tipos, aqueles que fazem bem à saúde e os que não fazem também, todos estão reunidos nesse número aí bastante grande. E isso é bastante expressivo, porque se nós tentarmos observar o cenário internacional, nós temos uma igreja americana que é maior do que a brasileira,
mas é uma igreja hoje com um crescimento relativamente pequeno, e em grande parte ela é uma igreja nominal, e uma outra igreja grande que se calcula, que nos Estados Unidos talvez a igreja tenha mais ou menos uns 100, 120 milhões de pessoas, dependendo da tentativa de calcular. A igreja que é maior que a brasileira, além da americana, é a igreja da China. Mas da China não vale, não conta, porque tudo na China é maior do que qualquer lugar. Qualquer 2% na China está acima de todo mundo. E essa igreja chinesa, apesar de ser uma igreja surpreendente e impressionante, é uma igreja que ainda está num processo de formação, nem consegue sobreviver direito, especialmente em função da relação política que existe entre a igreja ali e o Estado chinês, que não é daqueles mais assim abertos para a expressão da fé religiosa. E o que é surpreendente nesse processo é que essa igreja brasileira, jovem, dinâmica, continua crescendo. É uma igreja que começa a fazer diferença no mundo, sendo percebida com bastante interesse fora daqui, cresce a sua força missionária, cresce a sua presença, especialmente como uma espécie de ideal romântico, especialmente dos países que estão fora do chamado Atlântico Norte, e começa a fazer bastante diferença no cenário internacional. Um professor da Universidade de Pittsburgh escreveu um livro muito interessante, chamado The Next Christendom, falando sobre o próximo cristianismo, a próxima cristandade, onde ele dá atenção à realidade de que tanto a América do Norte quanto a Europa, principalmente a Europa Ocidental, se encontram com o cristianismo ou estagnado ou bastante fragilizado na sua perspectiva para o futuro. E então ele sinaliza como a igreja tem tido força muito grande na Ásia, principalmente na China e na Coreia do Sul, como a igreja tem crescido em diversos países da África e na América Latina. E ele cita especialmente o Brasil como uma referência especial para a igreja, como algo extremamente significativo para a igreja evangélica do futuro. Além disso, o Brasil tem uma percepção internacional extremamente significativa, principalmente graças ao futebol, né? Eu me lembro, uma vez eu estava na Alemanha e peguei um trem, e fiquei numa situação difícil, que eu percebi que o sujeito que estava à minha frente era do Oriente Médio. E eu fiquei ali, a minha cara não estava ajudando muito a ele ficar muito feliz, né, comigo. Ele me viu como alemão ou europeu ocidental, e mais do que depressa eu tentei falar com ele: desculpe senhor, olha, eu queria saber se esse trem está indo para tal lugar. Eu sabia que o trem estava indo, sem dúvida alguma, né? E aí, Entschuldigen Sie, können Sie bitte helfen mir? E aí comecei a arrastar ali um alemão falando com ele, e aí ele falou: é porque, olha, eu sou estrangeiro. Ele já olhou para mim, né, de maneira diferente, e aí eu falei a palavra mágica: eu sou do Brasil. Brasil, né? Quando eu disse isso, ele brilhou: futebol, Ronaldo, tal, não sei o que. Aí foi beleza pura, sem mistura, né? A gente começou a conversar ali, foi um passe de mágica, interessante como as coisas se abriram. Aqueles que têm acompanhado a presença de brasileiros em lugares como Indonésia, ajudando no tsunami, vê essa imagem romântica, que está bem diferente do que acontece, por exemplo, na periferia do Rio e de São Paulo, onde o pessoal não se importa mais com a violência, a bala entra por aqui, sai por aqui, ninguém se importa com nada. Essa realidade tem de alguma forma inspirado e trazido um espaço diferente para a realidade brasileira. Tanto é que hoje, se um missionário vai para a janela 1040 e ele vem de uma realidade brasileira, isso é percebido muito diferentemente por aqueles que estão lá do que se esse missionário vem de um dos países do eixo ocidental, cuja relação com a maioria dos países da janela 1040 é uma relação de maior atrito, de maior dificuldade. Portanto, refletir sobre a igreja brasileira, entender a igreja brasileira, entender esse cenário tanto do ponto de vista histórico como teológico é muito importante, fundamental, não só para a nossa vida, não só para o seu ministério, não só para a igreja no Brasil, o reino de Deus, mas para a diferença que isso faz
vai fazer certamente na América Latina, e eu tenho ainda a coragem de dizer, talvez num cenário muito mais amplo e abrangente do que a gente possa imaginar. Essa igreja brasileira, que hoje assusta, né, a predominância católica, que já está baixando dos seus 70% nominais. Hoje, segundo os cálculos mais razoáveis, nós temos aí pelo menos cerca de 20% de evangélicos e uma comunidade que cresce de 7% de pessoas que não têm religião, 3% de etc., e o resto católico nominal. Surpreendentemente, este crescimento todo é marcado por uma presença absolutamente dominante da Assembleia de Deus, que conta com pelo menos metade desse contingente evangélico. A outra metade pode ser dividida em 3 pedaços: crentes históricos e tradicionais, que é 1/3 dessa metade, 1/3 de neopentecostais, que vai ser o assunto da nossa reflexão amanhã, e 1/3 dos pentecostais mais light, sem colesterol, que não assusta tanto os mais tradicionais. Esse cenário, então, aparece e tem uma história que merece a consideração. O protestantismo no Brasil, depois da sua experiência, que não vingou tanto da presença francesa como holandesa nos tempos coloniais, o protestantismo começa a se firmar, começa a chegar ao Brasil, acho que a maioria de vocês devem saber, como um protestantismo de imigração, principalmente com a chegada dos alemães a partir de 1820. Então, não sei se todo mundo tem essa ideia muito clara, nós estamos chegando quase a 200 anos de uma experiência protestante ou evangélica na realidade brasileira. Mas, na verdade, essa experiência só vai a ganhar corpo mais expressivo com a chegada do protestantismo missionário. E esse protestantismo missionário é posterior e deve ser aí percebido na casa dos seus 150 anos. Destacam-se aqui a igreja congregacional, que chegou ao Brasil por volta de 1855, os presbiterianos em 1859, os metodistas em 1867 e os batistas em 1882, tendo aí então todas as chamadas denominações históricas com no mínimo mais de um século de existência e de importância dentro dessa sociedade ocidental. Esse protestantismo tradicional que chega, que é auxiliado pela mudança do cenário brasileiro, quando abria-se espaço para um estrangeiro poder celebrar a sua própria religião, e a chegada dos alemães também facilitou. Desde 1824 o Brasil começou a abrir um espaço para uma religião que não fosse a religião oficial católica. E então esse protestantismo tem algumas características interessantes que merecem a consideração. Foi um protestantismo que conseguiu crescer com uma certa velocidade e rapidez, por razões que os sociólogos costumam enumerar. Entre elas, a gente deve destacar que o tamanho do território brasileiro, a fragilidade da própria Igreja Católica de estar presente em todos os ambientes, e o fato de termos colportores de Bíblias que viajavam pelo interior do país, começou a facilitar aí essa realidade, né, essa amplitude. As pessoas novas, muitos vindo para o Brasil, os imigrantes e mesmo os portugueses e outros que estavam aqui, também nesse novo terreno fértil abriu espaço para uma outra perspectiva. E uma questão que merece ser percebida e observada nessa realidade do protestantismo brasileiro é que ele chega atingindo principalmente classe média e fazendo uma oposição a um catolicismo, colocando o catolicismo como uma religião de atraso, em oposição a uma religião de progresso, o protestantismo como um foco que atraía especialmente, vamos dizer, classe média, até classe média alta no seu início. Esse protestantismo evangélico brasileiro, como características gerais da sua implantação, foi um protestantismo bibliocêntrico, no sentido de enfatizar as Bíblias. Os evangélicos eram chamados de Bíblias, literalmente assim conhecidos, mas lembre-se que já faz bastante tempo isso, não é coisa dos dias de hoje. Enfatizavam o que a gente sabe, conhece muito bem, a salvação pela fé e pela graça, a exclusividade de Cristo,
E é importante ressaltar que nós, às vezes, no nosso cenário evangélico, enxergamos apenas o aspecto doutrinário, teológico, e não enxergamos outras referências que estão presentes. Não há dúvida que esse protestantismo faz parte de uma espécie de escolástica protestante que trouxe para a realidade nossa uma influência iluminista significativa, um protestantismo da razão, um protestantismo marcado pelas ideias que floresceram principalmente na Europa ocidental, tanto luterana como calvinista. Uma aliança forte com o progresso foi a marca desse protestantismo, e na realidade brasileira e latino-americana criou-se um perfil extremamente anticatólico. É muito interessante observar que a maioria dos evangélicos às vezes é mais anticatólico do que qualquer outra coisa, né? Não que o sujeito tenha uma consciência muito clara do que ele é, mas uma coisa ele sabe: ele é contra diversas coisas que representam esse ideário católico. Alguns estudiosos, por exemplo, sinalizam que o nosso protestantismo criou assim, esvaziado de arte e de expressão propriamente litúrgica, até por oposição, uma porque eles eram proibidos de fazer isso, fazendo seus cultos em casas e de maneira muito limitada. Por isso que historicamente igreja de crente tem cara de caixote, né? Uma coisa mais ou menos assim. E nesse perfil anticatólico se estabeleceu uma nova identidade dessa nova comunidade que se manifestou nas terras nacionais. A centralidade da pregação era uma marca muito definida, o púlpito, a mensagem, né? Posteriormente, isso se acentuou, mas havia um espaço para a valorização dos leigos, né, em oposição ao que acontecia no catolicismo, tão centrado na figura do sacerdote, que fazia tudo, que era o centro de toda a relação com o divino. Há uma forte evangelização, porque o protestantismo de missão tinha esse enfoque. Junto com a influência iluminista, o protestantismo trouxe uma ênfase forte no indivíduo, que, por um lado, valorizou muito a questão da responsabilidade individual, da conversão pessoal, mas também semeou aquilo que nós vemos hoje acentuado, um individualismo onde há dois evangélicos reunidos, há pelo menos 7 opiniões diferentes, né? Hoje em dia não é que o problema qual é a denominação que a pessoa pertence, o problema é quantas denominações estão dentro dele, quantas compartilham o mesmo indivíduo, né? É uma espécie de fragmentação extremada. E dentro da ética protestante estabelecida, não há dúvida que a repressão das paixões sempre foi uma marca registrada desse protestantismo histórico. Interessante que esse protestantismo teve um crescimento rápido, era percebido e foi valorizado, acho que especialmente no meio presbiteriano, por exemplo, como agente de modernização, de educação e de progresso, né? Você está um nível acima, você é você 2.0 quando é protestante. Nas terras nacionais, onde as coisas são muito razoáveis, a adaptação aqui foi tranquila, como qualquer coisa que chega aqui se adapta tranquilamente. Surpreendentemente, nos últimos 50, 60 anos, esse protestantismo passou por transformações que vamos comentar, e essas transformações, da minha perspectiva, produziram uma certa nacionalização intensa. A mensagem forte do protestantismo, mais recentemente, concentrou-se muito naqueles que vivem sem esperança, uma mensagem voltada para esse tipo de pessoa, e a ideia geral de identificação, principalmente política, é de liberdade e de democracia, uma crítica moral limitada, principalmente contra os vícios, prostituição, bebida, mas dificilmente o discurso tinha um perfil muito mais amplo do que isso. Apesar desses elementos, algumas coisas complicadas e problemáticas, talvez mais sérias, devem ser percebidas nesse protestantismo em formação. Primeiro, um perfil fortemente colonialista, né? A presença protestante trouxe junto com a sua manifestação uma espécie de anglocentrismo e até mesmo, eu diria que uma espécie de romantismo com relação
especialmente a lugares como Estados Unidos, Inglaterra e Alemanha. Todas as coisas que acontecem nesses ambientes são lindas, maravilhosas, e lá eles viveram felizes para sempre. E qualquer coisa que acontece no nosso cenário é porque isso aqui é assim mesmo, isso aqui é tupiniquim, imagina que vai dar certo aqui, ó vida, ó azar, eu sabia que não ia dar certo. A coisa assim se tornou bastante romântica, Várias pessoas até hoje acreditam numa realidade de um cristianismo evangélico do Atlântico Ocidental que nunca foi tão exatamente como se imagina. Houve um pragmatismo exacerbado, uma espécie de limitação, fragilização da reflexão e uma acentuada expressão de prática em todo o sentido. Cresceu o individualismo de maneira assustadora. Eu vi uma estatística, só no estado do Rio de Janeiro, num único ano, surgiram mais de 900 igrejas diferentes. É uma coisa impressionante. Acho que hoje o próprio indivíduo já funda mais de uma, dependendo da fase que ele está da vida. Uma tendência assustadora a divisões, surpreendente. Talvez uma das coisas que eu acho que deveria ser a preocupação significativa desse fórum de reflexão é a criação de uma subcultura. Existe um jeito crente de ser, uma espécie de cultura evangélica que fala uma língua diferente, uma espécie de evangeliquez, que a maioria dos mortais nem entende muito bem o que está acontecendo. É muito interessante, às vezes eu fico reparando, eu tive a felicidade, não sei se foi escolha minha, se foi predeterminação divina, eu estou resolvendo o que foi que aconteceu. Eu estudei linguística e de vez em quando você vê certos evangélicos assim, puro sangue, de carteirinha, conversando um com o outro, e aí eles falam, pois é isso, monção, foi uma benção, acabou com toda a iniquidade, porque olha, a impudicícia está amarrada, E aí um sujeito de longe observa aquela conversa e ele fica tentando, mas o que é isso? O que eles estão falando? E ficam assim, prestando atenção com aquela cara de ponto de interrogação de tu, enorme, sem entender o que está acontecendo. Essa subcultura talvez seja uma das coisas mais importantes para serem percebidas. Esse protestantismo se desenvolveu também com uma fragilidade de perceber a espiritualidade social, ela foi deixada de lado. Isso era percebido de uma maneira muito negativa, como uma identidade de católicos ou de kardecistas. Nós não mexemos com isso. E também, grande parte dessa espiritualidade que se formou, ela foi uma espiritualidade exageradamente metafísica e transcendental. Toda a nossa expectativa. Eu me lembro assim, a gente que conhece alguns hinos, o pessoal aí, que tem o DNA evangélico, até o cromossomo em forma de E, com cruzinha do lado. Os hinos antigos são muito interessantes, como ele diz que riquezas não preciso ter, mas sim celeste bem, nem falsa paz, nem vão prazer, porque o crente tem eterno gozo no Senhor, por desfrutar o seu amor, Uma espécie de negação, bem pouco importa eu ir morar em alto monte, à beira-mar, em casa ou gruta, boa ou ruim, com Cristo ali é céu para mim, E assim a coisa vai. Então toda a adoração verdadeira é o recôndito da alma, é o sossego, é a bendita hora de oração que tanta paz traz ao coração. E então essa ênfase metafísica, essa espécie de negação da realidade em volta, e uma expectativa quase que permanentemente escatológica, marcou grande parte da estruturação histórica desse protestantismo incipiente. E, juntamente com isso, esse protestantismo, em pouco tempo, caminhou na direção de uma microética. Interessante, os maneirismos criados com pouco tempo pelas diversas comunidades, e são acentuados depois com a chegada do pentecostalismo, mostrando a preocupação principalmente com vestes, com maneira de se portar e com certos costumes específicos, já parte herdado especialmente de uma herança que vem do sul dos Estados Unidos, e ainda acentuado por uma criatividade nacional muitas vezes invejável. Esse protestantismo caminha e de repente ele leva um susto, ele é invadido por uma mudança de cenário, uma mudança
provavelmente como diriam os alemães, de Zeitgeist, um mundo que era tão positivista, lógico, um mundo que acreditava em ideias hegelianas, um mundo que estava com uma perspectiva ainda iluminista, efervescente. Ele começa a valorizar os elementos chamados não racionais do ser humano através da história da filosofia. Então, o cenário mundial, já no século XX, pós-Kierkegaardiano, na sua estrutura de pensamento aí, o cenário começa a mudar de referência, e nós vamos ver na esfera religiosa protestante o nascimento do pentecostalismo, que além das questões teológicas e interpretações pneumatológicas que todos aí merecem refletir, pensar e avaliar, as igrejas pentecostais elas significam também um novo enfoque, uma diferença de lidar com a relação com Deus, e elas fazem parte do novo cenário do mundo e vão crescer em função desse novo cenário também. Além disso, deve-se entender que elas também são mais adequadas para a maneira de ser cultural do brasileiro oficial, tipo exportação, mais comum. Essas igrejas pentecostais têm algumas coisas interessantes que merecem atenção e que faz parte do cenário que levou a igreja a crescer tanto. Talvez uma das coisas interessantes é que, ao romper com os paradigmas iluministas, que certamente estavam tão presentes nas denominações históricas, essas igrejas se tornaram bastante descomplicadas, por uma estrutura muito mais simples de funcionamento. Devemos aqui enfatizar do pentecostalismo clássico, aí começando com a Assembleia de Deus, os dois missionários suecos, Gunnar Wingren e Daniel Berger, chegaram ao Brasil em 1910, e também a Congregação Cristã do Brasil, chegaram na mesma época através de Luigi Francescon, um ítalo-americano que iniciou a implantação dessa comunidade no Brasil. Merece destaque que nessas igrejas que tanto cresceram, há uma diferença fundamental, o papel dos leigos no ministério. Enquanto um tradicional precisa da vida toda mais 6 meses para poder dar 2 avisos lá na frente, depois de 3 PhDs o sujeito tem direito de pregar, e quando prega todo mundo sai correndo. Essas igrejas não, o sujeito, 1 mês de crente, ele já está lá testemunhando, né, e dando a palavra, e aquilo parece que convence grande parte do povo, apesar de que os professores de seminário não têm confiança nesse tipo de gente. Nesse cenário, a gente descobre que o povo comum serve e prega. Interessante a tese da Beatriz Muniz de Souza, Experiência de Salvação, falando, por exemplo, do papel das mulheres simples nas igrejas pentecostais, que através das suas manifestações, particularmente carismáticas, elas tinham uma experiência existencial significativa dentro da comunidade, o que jamais lhe seria permitido, por exemplo, numa comunidade ligada ao protestantismo histórico. Esse novo pentecostalismo, essa nova maneira de agir, conseguiu com facilidade adaptação muito tranquila às tendências sociais diferentes, os grupos com uma tranquilidade. Qualquer coisa que precisar fazer, a gente dá um jeito, sem se prender à forma. Ao mesmo tempo em que eles conservavam certas estruturas simples, muito definidas e fechadas, o ajuste, a adaptação a novos contextos, é impressionante como a maioria dessas igrejas, elas estão presentes e conseguem se ajustar em todo e em qualquer lugar. Dentro da herança histórica, essas igrejas também foram muito evangelísticas e missionárias, até mais ainda acentuadamente voltada para isso. E dentro da realidade nacional, que está muito pouco preocupada com o enfoque teológico exato, a percepção racional, o contraste específico entre as ideias, grande parte dessas igrejas foram marcadas por uma celebração tremenda, enorme. É uma espécie de grande festa, um culto abençoado, que é uma bênção quando Deus está presente, demora pelo menos 3 horas, e o povo canta, e o fogo cai, e a coisa fica muito animada. E então, esse elemento, essa celebração, essa relação de comunidade é muito acentuada. Essas igrejas iniciaram aquilo que também se tornou o famoso culto nas casas, nos lares, que é uma das grandes razões do seu crescimento, e diferentemente do apelo fortemente racional e de compreensão da teológica da realidade, o grande enfoque é
experiência e profundamente existencial, bastante alinhada com o que estava acontecendo no cenário aí. E outra coisa que precisa ser dita é que caiu na rede é peixe, ou seja, no Brasil qualquer coisa cresce e cresce muito, e mais ainda essas comunidades cresceram de maneira extremamente impressionante. Esse crescimento merece uma consideração interessante com uma mudança. Isso mostra para nós que o crescimento extraordinário dessas igrejas, especialmente mais acentuado depois da década de 40, e aí nos próximos anos cresceram mais acentuadamente e só perderam a sua força depois, na metade dos anos 80, com a chegada do neopentecostalismo. Parece que essas igrejas, elas conseguiram se desenvolver com um impacto tremendo, apesar de terem uma ruptura com um novo momento. Elas representavam uma espécie de cansaço da liturgia tradicional, algum tipo de dificuldade com as igrejas históricas que estavam tendo para se adaptar à nova realidade, ao novo contexto cultural, à sua maneira de se envolver dentro da sociedade, mas elas também foram perdendo a sua referência, foram aí ganhando um cheiro naftalínico com o tempo, até então que chegam os movimentos diferentes, a partir da década de 50, com o que eu prefiro chamar de igrejas de cura divina. Não são igrejas nem pentecostais antigas, e são igrejas que também se distinguem das igrejas neopentecostais. Daí merece referência a igreja quadrangular, alguns nomes aí como William Boatwright e Raymond Boatwright e Harold Williams são dois nomes ligados a esse movimento diferente que chega ao Brasil nos anos 50 e faz aquilo que escandaliza os próprios pentecostais, uma evangelização mais agressiva, com um índice absurdo de informalidade, né? Foi aí que nasceram os famosos cânticos irreverentes dos nossos dias, onde as pessoas batem palmas, eu caminhando vou para a cidade santa, minha alma está cheia de paz, aleluia, aquelas coisas que nenhum batista de verdade gosta de ouvir. E esse movimento quadrangular que começa a expulsar demônios, a fazer cultos em tendas e chamando as pessoas para a cura divina, para o susto da congregação e pavor da Assembleia de Deus, eles logo semeiam o nascimento de igrejas totalmente nacionais, absolutamente vinda da realidade, e merece, da realidade tupiniquim, merece consideração o Brasil para Cristo, com o missionário Manuel de Melo, por volta de 1955, e a Igreja Deus e Amor, no dia 3 de junho de 1962, fundada pelo missionário Davi Martins Miranda, e outros grupos como a Igreja Maranata, também a Igreja Nova Vida, representa esse momento novo, que traz uma mudança interessante para o novo cenário. A ênfase em cura divina e exorcismos é muito forte, maior liberdade. As primeiras igrejas que quebram com usos e costumes se manifestam aí. A igreja quadrangular, fundada por uma mulher canadense chamada Aimee Semple McPherson, claro, tinha muito mais liberdade para as irmãs do que as igrejas assim mais masculinamente determinadas. Uma diferença interessante é que nesses novos ambientes aconteceu um negócio interessante. Algumas dessas igrejas foram alcançar a classe menos E, né? Lá embaixo, a classe, né, pós-W, uma coisa assim impressionante. Então os grupos mais distantes foram atingidos por algumas dessas igrejas que começam a se multiplicar, e pessoas de classe média, especialmente através das igrejas como a Igreja Quadrangular, começam a ser alcançadas nesse momento. Há uma grande mudança da liturgia, inovação musical, diversidade do louvor toma conta, né? E aí abre espaço para aquilo que vai semear o que é chamado de movimento de renovação das igrejas tradicionais. Foi essa proximidade aí de classe social que não havia com a Assembleia de Deus e Congregação Cristã no Brasil, e foi a mudança litúrgica que abriu um espaço que favoreceu aí uma presença significativa de movimentos de renovação que, vamos dizer assim, começaram a surgir em grande quantidade
na metade da década de 60 e foram muito significativos até quase os anos 80 nas denominações tradicionais, onde todas elas receberam algum nome novo e um grupo novo chamado Renovado, Avivado, assim por diante, se manifestou. Esse movimento cresceu ainda, ou trouxe uma fragmentação generalizada do pentecostalismo posteriormente, se tornou não identificável mais, e esse processo prosseguiu, inclusive atingindo até a própria Igreja Católica, que hoje conta com um movimento carismático surpreendente na realidade brasileira. E, finalmente, não quero falar tanto sobre ele hoje, porque amanhã a gente quer dar atenção maior, surge então o neopentecostalismo no final dos anos 70, com força mesmo, a partir dos anos 80, marcado aí por uma ruptura forte com o pentecostalismo anterior, e sendo uma igreja da mídia, uma igreja da teologia da prosperidade, uma nova maneira de encarar a realidade, produzindo uma teologia popular a partir de um insight contemporâneo, não necessariamente saudável, né, da realidade, e que está presente em grupos como Igreja Universal do Reino de Deus, a Igreja Internacional da Graça e outros que os irmãos conhecem bem e que, se fôssemos citar, acabaria o nosso tempo aqui. Dentro desse cenário extraordinário de presença protestante evangélica dessa igreja brasileira, assim apresentada, é importante ver o que acontece com o cenário à nossa volta. O catolicismo no Brasil, o Brasil numericamente o maior país católico do mundo, é um povo católico que não sabe muito bem o que é, como dizem as línguas populares, quase que espiritólico, né? Coisa meio difícil de se definir. Por quê? Primeiro porque a nossa herança, mesmo tendo vindo de um catolicismo ibérico mais obscurantista, mais apologético por causa dos muçulmanos presentes até 1492 na Península Ibérica, o catolicismo aqui, na sua miscelânea com os africanos, com os imigrantes, com os índios, ele perdeu a sua referência e tornou-se, na verdade, sincrético. E, portanto, esse catolicismo, ao mesmo tempo que é teologicamente bastante conservador na sua formação e dentro de um catolicismo pré-concílio Vaticano II, a referência popular comum é marcada por um sincretismo um tanto acentuado. A metade do século XX em diante começou a perceber na realidade brasileira um catolicismo progressista, um catolicismo que se enamorou especialmente a cúpula pensante, especialmente os seus formadores de opinião, que andaram lendo aí Teilhard de Chardin, Schillebeck, Hans Küng e outras coisas mais, e então criou-se um ambiente muito diferente da história conservadora e tradicional. E dentro da realidade da América Latina, com seus conflitos sociais, com a revolução marxista que estava presente em todo o mundo, isso criou um fermento que deu origem ao que a gente conhece como as teologias chamadas libertárias. A teologia da libertação teve muita força, muito impacto. Hoje esse impacto está diminuído, não é a mesma coisa que foi nos anos 60 e 70, até porque as referências marxistas, até recentemente, não têm inspirado muita confiança para o futuro. Mas ela ainda tem a sua presença, mesmo que diminuída, e faz parte, ainda em grande parte, de certas pessoas de expressão intelectual dentro do catolicismo brasileiro. Enquanto essa liderança caminhou nessa direção, a grande manifestação favorável à expansão do catolicismo no Brasil foi carismática. E carismatismos até diferentes. Se a gente pegar o carismatismo católico dos anos 80, que é uma coisa até mais próxima do que aconteceu no ambiente evangélico, ele é diferente de uma espécie de carismatismo mais estilo show, né, que tomou conta da realidade depois dos anos 90, mas esse número é significativo, tem crescido e tem sido, vamos dizer, a força expressiva da Igreja Católica. No entanto, parece que as coisas vão ser difíceis para o catolicismo na realidade brasileira. Além do desgaste histórico, além de 101% dos professores de cursinho falarem nas suas aulas que o catolicismo só fez bobagem tanto na Idade Média como depois dela, a crítica secular é muito forte,
contra o catolicismo, além do desgaste histórico que nós observamos, nós temos hoje a figura de um Papa que parece representar uma teologia bastante conservadora e uma espécie de retorno a algo próximo a um Concílio Vaticano II anteriormente. Então, é provável, possível, que mesmo que haja um interesse grande da Igreja, que os resultados de conseguirem angariar novamente a simpatia da maioria do povo brasileiro não tenha grandes possibilidades. Surpreendentemente, o cenário brasileiro teve grandes modificações. As religiões afro-brasileiras, de acordo com as estatísticas do IBGE, perderam espaço enorme. E esse espaço foi perdido principalmente para os grupos neopentecostais que entraram nitidamente nesses meios, e essas religiões, especialmente Umbanda, Quimbanda e Candomblé, perderam muito da sua força e da sua presença. E surpreendentemente, contra o que muita gente pode imaginar, hoje a sua maior concentração está no Rio Grande do Sul. Não está no Rio de Janeiro, nem na Bahia, nem em qualquer estado que nós imaginemos que seja a principal referência. Hoje o Rio Grande do Sul é o principal estado com a presença, por exemplo, umbandista maior. Diversas seitas e outros grupos tiveram presença e cresceram na realidade brasileira. Uma das coisas que tem enamorado o espírito, especialmente dos mais intelectuais, é a mística oriental, principalmente a sedução do budismo, que já é uma realidade tanto na Europa Ocidental como nos Estados Unidos, e essa mistificação, essa romantização do Oriente, principalmente do budismo não violento, tem marcado aí a classes dominantes, fazendo com que certas pessoas busquem, de alguma forma, um tipo de nova era ou uma religião oriental. Fiquei surpreso hoje, porque eu peguei um táxi hoje e fui conversando com o motorista, e ele disse, olha, eu gosto de tudo que vem da Índia. E eu fui devagar, conversando com ele, falei, mas você já reparou que as coisas não estão tão boas lá? Parece que há alguns problemas, então deve ter alguma coisa a ver com as ideias. E devagarzinho, assim, usando a teologia do Gamarra, tem que tirar a bola sem fazer falta, a gente foi conversando com ele para conseguir articular a reflexão e o pensamento. E é interessante que uma das coisas que nos surpreende é que dos grupos religiosos orientais que mais se abrasileirou e conseguiu espaço, e tem muita gente que direto ou indiretamente bebe das suas águas, é a Seishonoye, que tem cerca de 10 milhões de brasileiros envolvidos, ou direto ou indiretamente, com a espécie de vitamina mista criada pelo senhor Masaharu Taniguchi no Japão, que tem talvez já mais gente interessada no assunto aqui do que no próprio Japão. Surpreendentemente, estatísticas do IBGE mostram para nós um crescimento assustador das pessoas que não tem nada a ver com igreja e com religião. Cresce, de acordo com a estatística, os agnósticos e os ateus, pois eu vou desafiar a ideia dizendo aos irmãos que não é bem isso que está acontecendo. Nessa terra que mana leite e mel, e muita coisa complicada em Brasília também, nós temos uma realidade de pessoas que estão descomprometidas com igreja e constituição, mas o número de ateus na realidade brasileira, agnósticos convictos, ainda é, graças a Deus, bastante limitado. Há muito mais gente à toa do que ateus propriamente dito na realidade nacional. Cresce o número de pessoas descomprometidas e desinteressadas em relação à fé religiosa. E uma coisa que é um problema sério, que a gente deve pensar, talvez a segunda questão muito séria para se pensar, é que aumenta significativamente o número de pessoas decepcionadas com a igreja. É alguém que foi crente, um número grande de gente que já teve uma experiência evangélica de algum tipo, muitas vezes escabrosa e apavorante, e portanto essa pessoa não quer mais saber de nada, ele se tornou uma espécie de agnóstico prático e não quer qualquer tipo de envolvimento com nada que esteja à sua disposição. Esse elemento deve ser considerado. Diante dessa percepção geral do cenário religioso, nós vamos tentar ainda refletir com vocês, pensando um pouquinho mais agora sobre o foco teológico e tendo aí a coragem de tentar dizer para que lado a gente
deve ir ou possivelmente vai chegar, mesmo querendo ou não. No campo teológico, dentro da realidade evangélica, é importante destacar que nós temos algumas influências que merecem uma consideração. Tivemos, como anunciamos, uma presença significativa da teologia da libertação, que foi forte entre os anos 60 e 80. Essa presença se manifestou em alguns ambientes protestantes e evangélicos, mas não com tanta força como na Igreja Católica. Ainda pode-se sentir pelo menos um paradigma de uma teologia libertária, e os movimentos sociais, especialmente movimentos de minorias, têm uma espécie de paradigma teológico que são baseados nessa espécie de enfoque que parece perder força a cada dia em que o nosso mundo se torna mais pós-moderno. Surpreendentemente, na minha opinião, grande parte dos brasileiros, pela sua formação, pela sua estrutura, tem uma tendência natural de ser neo-ortodoxo, mas não sabe. E grande parte, até dos movimentos pentecostais, na prática, as pessoas têm uma fé quase que bartiana sem perceberem. No entanto, a neo-ortodoxia propriamente dita, tanto os neo-ortodoxos mais, vamos dizer assim, duros, mais difíceis de digerir, como um Paul Tillich, e os que são mais light, sem colesterol, como Barth, mais fáceis, mais próximos da relação da teologia histórica que a igreja evangélica está acostumada, parece que há pouca reflexão e pouco envolvimento direto, e pouco se escreve e se interessa por isso. Parece que no momento nós estamos caminhando numa direção de uma crise da teologia sistemática. E se a teologia sistemática oficial, de carteirinha, com a sua estrutura assim, histórica, já hoje sofre um desinteresse muito grande, né, porque houve uma ênfase em Bíblia nos anos passados, houve uma ênfase no aspecto ministerial e prático, então sistemática pura está virando uma coisa assim meio dinossáurica, quase selacântica, né? Ninguém tem tanto interesse em observar, diminui, muito menos teologia contemporânea propriamente dita. Eu vejo que alguns seminários que se arriscam a ter a disciplina teologia contemporânea, eles passam ali, precisam passar por uma noite do descarrego, alguma coisa semelhante para poder lidar com o sofrimento posteriormente. Surpreendentemente, a teologia mais radical, teologia liberal, tem aparecido com mais força em novas publicações na realidade brasileira. Autores antigos, de 200 anos atrás, que fizeram muito impacto no contexto europeu ocidental, principalmente na Alemanha e depois Inglaterra e depois América do Norte, muitos desses autores estão sendo lidos hoje como se tivessem sido escritos há 5, 10 anos atrás, porque grande parte do pessoal não sabe muito bem o que está acontecendo. Chega um autor desse, olha, saiu um livro novo, tal, disso aqui, deixa eu ler, né? Como é o nome do sujeito? É um Schleyer, como é que é mesmo? Schleyer, é alguma coisa assim, né? Friedrich Schleiermacher, é isso, né? Então, esses livros assim, aqui até difíceis de terem espaço na história da teologia dos últimos 100 anos, surgem como referenciais de novidade. E eu ainda me considero bastante incapaz de descobrir o que é que realmente vai acontecer com esse tipo de literatura na realidade nacional. Em tese, a igreja brasileira e os seminários têm bastante interesse em teologia bíblica. Parece que todo mundo fala, olha, a gente precisa da palavra, precisamos de Bíblia, olha, porque é isso. No entanto, não sei se a minha apreciação é extremamente perversa ou malvada demais, parece que a teologia bíblica mesmo, como um estudo mais aprofundado do texto, independente de uma linha dogmática ou confessional, ela é muito limitada, né? O suposto estudo bíblico geralmente é uma tentativa de repetir aquilo que a gente já sabe através da prática da história. A Bíblia concorda conosco e por isso que ela é tão boa, né? E ela é maravilhosa, mas uma avaliação do texto, um escutar do texto, um interesse pela exegese, né? A teologia bíblica como uma derivação, como uma macroexegese espontânea de um texto lido, indutivo, é muito pequeno. Por isso que, para o pavor meu, por exemplo,
comentário bíblico é uma das coisas menos necessárias nesse país. A própria Vida Nova pode consultar o seu histórico aí e vai ver que comentário bíblico pode ter melhorado um pouco, mas não é, né, o campeão máximo de venda, que todo mundo está desesperado correndo atrás de um, porque a gente já sabe o que Deus tem a dizer no nosso coração, né? Então a teologia bíblica, apesar de referencial romântico, ideário, ela não tem se manifestado e se desenvolvido, não parece ser o caso. Temos nos nossos arraiais, podemos dizer assim, a presença de teologias confessionais, e há grupos bem claros, limitados, que torcem por certas bandeiras específicas detectadas na história dentro do nosso eixo de teologia protestante histórica, que parecem ser grupos que têm uma identidade própria e cujo relacionamento com os diferentes é limitado, mas a grande parte da nossa teologia, infelizmente, não é sistemática no sentido profundo, detalhado de pesquisa, e muito menos bíblica. Ela é um levantamento de uma bandeira, de um determinado grupo, de um determinado enfoque específico. Parece que dos anos 90 para cá, o interesse aprofundado em teologia diminuiu, aumentou o interesse de ter algum curso, de ter algum diploma, houve uma espécie de crescimento do estudo básico, mas não tão profundo. O que dominou, o que teve espaço profundo na igreja, foi a perspectiva mais pragmática, especialmente eclesiologia. E aqui é interessante a gente observar, porque de tempo em tempo a igreja começa a perceber a sua relação de descompasso, né, com a cultura dominante e o descompasso com a realidade. E essa percepção se tornou mais sensível, observado. Por quê? Porque as igrejas tradicionais tinham um foco. Depois, o pentecostalismo surge como a tábua de salvação, mas o seu enfoque era exageradamente escatológico, né? Uma igreja pentecostal, por definição, ela surge como a chuva serôdia de Oséias, é a apoteose do final dos tempos. O enfoque hermenêutico geral, ele é essencialmente escatológico. No entanto, a igreja neopentecostal, quando vem depois, tentando trazer ares diferentes, né, é ela que acontece. A gente vai entender até a teologia da prosperidade, porque que ela surge, né? Cansou-se de ter a expectativa escatológica, e agora o reino de Deus vai se manifestar aqui na sua terra, aqui agora com BMW lá em casa. Porque não é possível que toda hora vamos pensar apenas lá. Então muda o enfoque, muda a direção, mas esse descompasso ainda permanece. Portanto, o assunto dos anos 90, que ainda permanece até hoje, é a eclesiologia. Como é que é a igreja certa? Qual é o modelo adequado? Como é que faz crescimento? É G12, G11, G10, G7, G8? Né? Como é que ajusta isso? Qual é célula? Né? É tecido? Né? É osso? O que vai ser feito? Né? É osso duro de roer? Como é que vai ser essa situação? Então, toda essa percepção se acentuou, né? A pragmática administrativa se tornou, e até, de certa forma, tem o seu motivo, a sua razão, o foco principal que permanece em grande parte dos ministérios até os dias de hoje. E, diante disso, temos aí, talvez, mais algumas pinceladas de outras coisas que tenham acontecido. Há um reflexo ainda leve de presença, por exemplo, de teísmo aberto. Estava conversando com alguém que estudou um pouco nos Estados Unidos e que mora atualmente na cidade de Boston, na casa de quem tive o privilégio de ficar um tempo, e percebi que o rapaz estava com várias ideias ligadas ao movimento do teísmo aberto, que teve impacto no Evangelical Theological Society na América do Norte e também tem tido impacto na realidade já nacional. O grande problema que a gente deve enfrentar é que a realidade de um mundo pós-moderno, um mundo que não só desistiu dos ideais iluministas, mas um mundo que tem um profundo desprezo, desinteresse e abandono dessa realidade, um mundo confuso, um mundo que não se sente com direção nenhuma, um mundo que passa a perceber a vida e a relação de comunidade de maneira totalmente diferente. Esse mundo que é chamado de pós-moderno, a questão de nome pode se dar o que for, mas é um mundo que representará a grande luta, a grande dificuldade, que eu acho que a gente pode perceber no ambiente
secularizado, mas um secularizado que não é um secularizado mais arrogante, não é o secularizado mais que simplesmente zomba da religião, é um secularizado que simplesmente considera a fé, as coisas ligadas ao Evangelho, como algo simplesmente irrelevante. Não há nem necessidade de ficar bravo com isso ou questionar, simplesmente não significa nada. E esse tipo de sentimento negativo, essa falta de esperança, essa espécie de névoa escura que pode se sentir, por exemplo, na região nordeste da América dos Estados Unidos ou em certos países europeus, em determinadas pessoas da classe mais elitizada brasileira, você já sente simplesmente de não me importo, e daí? Tudo bem, e daí? Parece que a pessoa funciona numa outra sintonia, um mundo complicado está se aproximando com paradigmas totalmente diferentes, uma situação difícil que a igreja precisa parar para pensar e tentar entender o que está acontecendo. E eu acho que, se compreendermos um pouco do neopentecostalismo, isso vai nos ajudar. Essa realidade, então, é a realidade que nos aguarda, meus queridos irmãos. E o que podemos dizer sobre o que deve chegar pela frente? Vamos aqui arriscar o que a gente pode pensar do futuro. Na minha opinião, não dá para termos uma ideia muito clara do que vai acontecer com o evangelicalismo brasileiro. Há sinais interessantes de gente buscando a Deus, buscando conhecimento, buscando espiritualidade, pensando em abençoar a nossa nação de maneira especial. Há sinais na igreja assustadores, há uma crise ética em diversos lugares, eu diria que estamos diante de um impasse em relação à igreja brasileira. Esse impasse deve nos levar a refletir, pensar e tomar alguma posição para ajudar e abençoar a igreja, porque ela pode vencer esse obstáculo nessa corrida aí de 500 metros com barreiras, 500 anos com barreiras, né, que ela vem pulando aí na sua história, ou melhor, os protestantes a 200 metros com barreiras. E nós temos um impasse que pode permitir um bom desempenho, uma boa vitória, uma boa capacidade de contornar os problemas difíceis, ou a igreja pode sofrer baques surpreendentes e talvez sem capacidade de resgate, pelo menos na nossa própria geração. Nós devemos orar, prestar muita atenção, dedicar a nossa vida para ver se nós não erramos nessa realidade. É possível que nos próximos anos, na minha opinião, pelo menos na próxima década, o catolicismo vai mostrar que vai ser menos ecumênico e mais conservador se a linha da igreja permanece como tal. E eu não sei como é que vai ser essa relação, acho que vai ser uma relação mais distante e difícil. Creio que nós não podemos dizer, e aí vai uma palavra importante sobre o assunto, qual vai ser o futuro das comunidades pentecostais e neopentecostais. Essas comunidades que manifestam uma fluidez impressionante em diversos aspectos, que mostram sinais de amadurecimento e até de relacionamento aproximado com os históricos, como por exemplo a Assembleia de Deus, mas muitos grupos novos que estão literalmente à busca de referenciais, de paradigmas e de ajustes para lidar com isso. Eu achei interessante que numa viagem agora que fui à Europa, encontrei todo tipo de gente, e lá encontrei um líder de uma igreja que está num país europeu, e logo uma pessoa da igreja veio: olha, pastor, quando o senhor vier por aqui, foi uma benção. Eu achei engraçado, que eu falei coisa desse tipo que eu estou falando para vocês, e acharam isso uma benção, eu não entendi até agora. E a pessoa me deu um cartão, e no cartão dizia lá, dança profética, né? Imagina só, o Saião fazendo a dança do ventre profética, esse negócio não vai dar certo, né? E aí a pessoa deu todas as explicações, e eu fiquei tão curioso e pensativo sobre o que significaria aquilo, como é que esse negócio funciona, e não sei, a minha percepção é que o movimento, como qualquer movimento religioso, tem o seu boom, a sua grande expressão, marcada por um referencial de grande catarse, mas esse movimento, na verdade, não sabe muito bem como começou, porque começou, onde vai chegar, grande parte dele. E eu vejo com preocupação
que os movimentos históricos, e principalmente até mesmo os pentecostais históricos, hoje se distanciam e criam uma polarização acentuada em nome de uma grande ética e apenas criticam o que acontece lá, talvez sem nem entender adequadamente. Eu faço uma sugestão, que assim como o nosso futuro está marcado por um impasse, há uma grande indefinição sobre a realidade do que vai acontecer com os novos grupos. Eles podem se perderem teologicamente forever and ever e amém. Mas eu acho que se nós conseguirmos conversar, se nós conseguirmos algum tipo de relação de proximidade, esse processo pode ser modificado. Acho que é possível uma espécie de sonho romântico, de uma mentoria teológica, mesmo que à distância ou indireta, brasileiramente estruturada, e que haja muita possibilidade das coisas caminharem em outra direção. Se nós fizermos uma autocrítica e olharmos os nossos antepassados, as pessoas que foram as referências, nós vamos encontrar vários problemas na nossa história que a gente não quer que ninguém fique sabendo. Então, creio que o caminho vai nessa direção. A nossa teologia, em grande parte, tem sido uma teologia de mera repetição, direta ou indireta, do que aparece no ambiente europeu ou americano, com pouquíssima variação e criatividade. Eu diria que uma das coisas importantes é para a gente pensar. A realidade brasileira é uma realidade única e diferente no mundo. Creio que há muita coisa interessante, surpreendente, diferente, que precisa interagir com a realidade bíblica, e eu convocaria vocês a pensarem seriamente em tentar construir uma teologia, elaborar ou trabalhar na direção de ter uma teologia com feições culturalmente bem nacionais, que é diferente, eu acho que não há nada tão semelhante à realidade brasileira, nem América Latina, que fosse uma teologia que respeitasse profundamente o texto bíblico, que o que me preocupa, especialmente nessas teologias mais seculares, né, é uma sociologia, ou muitas vezes uma psicologia, ou qualquer coisa semelhante, disfarçada de teologia, e texto bíblico, a relação com o texto é mínima, desconsiderada, e que tenha consistência, que tenha expressão. Vamos caminhar nesta direção. E encerrando, gostaria de ainda enfatizar que nessa tentativa de construção, eu gostaria que pensássemos seriamente em pensar em ampliar profundamente a realidade de uma erudição nacional. Talvez estejamos um pouco longe do que aconteceu no cenário alemão. Esses dias eu vi lá na Alemanha a Theologische Realenzyklopädie, 40 volumes de teologia, 1000 páginas cada um, publicação recente. Não é possível que esses caras não creem em nada e façam tanta teologia. E a gente crê em tudo quanto é coisa e não faz teologia. Eu acho que é importante pensar, né, na possibilidade, no enfoque realmente de que temos que sair da superficialidade. Muita gente hoje está fazendo mestrado, doutorado, e está na hora de tentar construir algo realmente sério e profundo, e devemos buscar isso. A nossa teologia, que pretende ser elaborada e que deve sair um pouco dos limites, talvez tão fechados, limitados até onde ela tem se organizado, precisa ser uma teologia que dialogue e conheça um pouco mais a cultura. O problema sério, né, da subcultura evangélica e da sua romantização do que é estrangeiro é que há um desprezo da realidade nacional, pelo menos um desconhecimento. Quantos dos teólogos e estudiosos da realidade nossa, conhecem aí os personagens da literatura brasileira, ou se às vezes você vê até a pessoa animado com um equivalente, né, de uma outra cultura, sem perceber que aquele assunto é discutido dentro do próprio cenário nacional. E então, se nós queremos fazer diferença e produzir impacto dentro da sociedade, um diálogo mais intenso, uma percepção da cultura em relação à teologia deve ser buscado, até porque, na minha maneira de entender, o universo criado pelo iluminismo abstracionista, às vezes distancia do texto bíblico muito mais o sujeito do que talvez uma cultura menos elaborada na sua relação de proximidade.
E uma das questões fundamentais para ser percebida nessa relação com cultura, e que eu chamo a atenção, é a busca da discussão e proximidade de teologia e arte. A arte é o meio de difusão de ideias no contexto do século XXI. A arte popular estabelece os novos paradigmas na mente das pessoas. Nós não só somos iconoclastas na nossa elaboração, como temos um péssimo gosto artístico, um distanciamento. Agora que o pessoal começou a mudar um pouco a música, mas se nós fizermos um apanhado da relação de fé e arte, ela é mínima. E dificilmente nós vamos ter uma capacidade de permeabilização da sociedade brasileira, especialmente na sociedade formadora de opinião, se não conseguirmos estabelecer esse diálogo. Teologia precisa ter uma relação profunda não só com a cultura, com a arte. Teologia precisa encarar a realidade da sociedade brasileira. O Brasil português, o Brasil de imigrantes, o Brasil afro e ameríndio, um Brasil diferente, um Brasil cujas relações sociais são problemáticas, e a gente vê uma teologia libertária discutindo o assunto, e grande parte dos evangélicos fazem de conta que não veem nada, que não estão sabendo de nada, não mostra a mínima sensibilidade dos profetas de Israel. Essa teologia não pode ser apenas uma descrição abstrata de elementos distantes, mas ela precisa encarar essa realidade. Teologia precisa tomar cuidado com o exemplo que aconteceu especialmente nas áreas secularizadas e dialogar com espiritualidade, com busca de Deus, com o coração. Interessante como a gente vê que aquela história, né? Quanto mais o sujeito busca a Deus, menos livro ele lê, né? E quanto mais ele lê, menos ele se interessa por qualquer coisa que mexa com a fé, com o seu coração. Meus amados, essa luta tem sido grande em muito lugar, e eu gostaria de convocá-los a pensar seriamente nessa aproximação. Não larguem um por causa do outro. E terminando, um dos elementos importantes é ver a relação da teologia com a igreja e com a comunidade. Talvez uma das coisas perigosas do ambiente teológico é que você se encanta com a abstração, né, fica animado com as referências lógicas maravilhosas, e você se distancia do outro. Você parece que não gostaria de ler Martin Buber, a relação, né, entre a proximidade de Deus, o eu e o tu. Você vê a coisa como um mero objeto. É uma teologia estranha. Muita gente, um dos grandes dramas que a gente vê na realidade nacional é que muita gente que lê, que passa o tempo no seminário, né, descobrindo se o auristo é ingressivo, descobrindo, né, se essa exposição do fulano é infralapsariana, são pessoas que não convivem com a Dona Maria, né, que vai buscar o Joãozinho na escola todo dia. Vive numa espécie de realidade que é uma abstração quase irreal, quase extraterrestre, é uma teologia do ET. Enquanto que não é possível viver de uma teologia que fale apenas sobre Deus, mas que não perceba a relação com Deus dentro da comunidade. Por isso, um desafio grande é que nenhum dos que aqui tem chamado o interesse teológico se afaste da igreja. Tenha a paciência de ouvir com um coração bem humilde um irmão que sabe bem menos que você, acredite ou não, você ainda vai aprender com ele, coisa impressionante. É muito importante entender também, para aqueles que gostam do aspecto pastoral, que gostam de coisas práticas e funcionais, e que apertou 1, 2, 3 e deu certo, né, e que acham que não querem saber e tem raiva de quem sabe, você deve saber que o conhecimento, o aprofundamento é necessário. Não se pode permitir um divórcio entre essas duas realidades. Eu creio que se voltarmos a atenção sincera à Bíblia, se buscarmos profundidade, entendermos a teologia na sua relação cultural, espiritual e comunitária da igreja, é possível que nós tenhamos condição de construir uma igreja evangélica no futuro melhor do que nós temos, que está sendo importante e relevante, mas que está numa época, num momento de impasse e indefinição. Que Deus nos abençoe, através desse congresso e das reflexões aqui apresentadas, a atingirmos esses objetivos e abençoarmos a vida teológica da igreja brasileira. Que Deus abençoe o nosso coração.